Olá, meus amigos! Nesse vídeo eu vou falar motivos para se ter uma Brasília e motivos para não se ter uma Brasília. Se você está em dúvida se vai comprar uma Brasília ou não comprar uma Brasília, esse vídeo é para você. Falar dos motivos, eu vou só falar uma curiosidade aqui sobre a Brasília, que a Brasília era para substituir o Fusca, era para ser um Fusca brasileiro. Só que ela ganhou público próprio e quem comprava uma Brasília não comprava um Fusca. E o nome Brasília é em homenagem à cidade de Brasília. O primeiro motivo para se ter uma Brasília é o seu espaço interno. A Brasília é dos primeiros carros compactos, onde o seu espaço interno é maior do que o seu espaço externo. Para você ter uma ideia, a Brasília ela é menor que um Fusca. Um Fusca tem 4 metros e 11 centímetros de comprimento e a Brasília tem 4 metros e 1 centímetro de comprimento. Ou seja, o Fusca ele tem 10 centímetros a mais comprimento que a Brasília. A Brasília ela tem um enorme espaço interno. Ela tem bastante espaço para os ocupantes, tanto do banco dianteiro quanto do banco traseiro. E além disso, ela tem 2 porta-malas, um na parte traseira em cima do motor, que tem 204 litros, e um na parte dianteira, que tem 135 litros. O segundo motivo para se ter uma Brasília é o seu conforto interno. A Brasília tem várias versões, desde a Standard até a mais completa. E no caso da Brasília mais completa, que pode ser uma LS, por exemplo, ela tem bancos de veludo, ela tem relógio de hora, ela tem marcador de consumo de combustível, ela tem ventilação forçada e desembaçador traseiro, ou seja, ela tem um certo conforto interno, a Brasília. Existe uma versão da Brasília que foi fabricada a partir de 1977, que é a Brasília de 4 portas. Uma Brasília de 4 portas tem espaço maior também para os ocupantes do banco traseiro acessarem ao banco traseiro. Terceiro motivo para se ter uma Brasília, a potência do motor da Brasília. Todas as Brasílias elas são 1600. Tem a 1600 de uma única carburação, que ela tem 60 cavalos, e a 1600 de dupla carburação, que tem 75 cavalos. Existe uma certa confusão com esses motores, porque no caso do Fusca, o Fusca 1300 ele era 1300 uma única carburação, o 1500 ele era 1500 uma carburação e o 1600 do Fusca era 1600 dupla carburação. E os seus derivados do Volkswagen, derivados do Fusca, também não ajudavam, porque a Variant era 1600, tinha dupla carburação, a TL era 1600, tinha dupla carburação, e tinha o Volkswagen 1600, que era o único sem ser a Brasília que tinha uma única carburação, e era um motor 1600. Só que o povo não teve muito apreço para esse Volkswagen, então muita gente nem sabe que ele tem uma única carburação. Então o povo começou a achar que a Brasília de uma única carburação era 1500, e a Brasília de dupla carburação era 1600, mas isso está errado. Todas as Brasílias são 1600. Ah, tem a Kombi que teve 1600 uma única carburação, mas a Kombi não é da mesma categoria que a Brasília. Quarto motivo para se ter uma Brasília, segurança. Os carros antigos não têm muita segurança, né? Essa é a realidade. Quem tem um carro antigo não está pensando em segurança. Mas no caso da Brasília, ela tem freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira, coisa que é usada até hoje. Muitos carros hoje ainda existem essa certa configuração de freio a disco na frente e freio a tambor atrás, o que resulta em uma melhor frenagem. E a Brasília também, por ela ter 4 faróis na sua dianteira, ela numa estrada mais escura, ela dá uma luminosidade muito boa, devido a ter 4 faróis na sua dianteira. Ou seja, a segurança da Brasília é um pouco melhor que da maioria dos carros antigos. De um carro antigo, por exemplo, que tem 4 freios a tambor. E ela tem uma coisa também que no Fusca não tem, que é a sua coluna de direção, ela é escamoteável. Ela desencaixa a coluna de direção em caso de colisão frontal, o que faz com que o motorista não seja esmagado pelo volante. A coluna, ela desencaixa e a parte que entra da coluna não é a mesma parte do volante. Isso aí também resulta em uma melhor segurança para a Brasília. Quinto motivo para se ter a Brasília é um carro econômico. Uma Brasília de uma única carburação 1600, ela faz 12,5 km por litro de gasolina.
Ou seja, é um carro econômico. E a maioria das suas peças são cambiáveis com as peças do Fusca, o que faz com que você encontre peças com melhor facilidade. Meus amigos, vocês vêm sempre aqui, assistem meus vídeos e não se inscreve nesse canal. Se inscreva nesse canal agora mesmo. Não cai o dedo e é de graça. E você vai ganhar muito conteúdo se inscrevendo nesse canal. E agora vamos falar dos motivos para não se ter uma Brasília. Primeiro motivo para não se ter uma Brasília: barulho. Por algum motivo a Volkswagen resolveu colocar o motor da Brasília dentro do carro, o que faz com que ela tenha um barulho maior do que o normal. Mesmo porque ela não tem toda aquela isolação que a maioria dos carros, tipo Fusca, Kombi ou até outros derivados, que não seja a TL nem a variante que tem o mesmo problema, tem. Segundo motivo para não se ter uma Brasília: você vai ter dificuldades de achar uma em bom estado ou com preço acessível. A maioria das Brasílias foram muito usadas, muito judiadas e estão em péssimo estado de conservação. Elas geralmente estão podres de lataria. Uma em bom estado e com uma lataria boa vai custar muito caro, vai ficar um valor acima do que o carro vale. Terceiro motivo para não se ter uma Brasília é o preconceito. Quando você fala que tem uma Brasília, a maioria nem pensa numa Brasília inteira. Já pensa naquela Brasília podre, cai nos pedaços, só com o banco do motorista. E também a maioria fala que a Brasília é uma perua. Todo mundo fala que a Brasília é uma perua. Inclusive a Volkswagen colocava ela como perua no documento antigamente porque pagava menos imposto. Então, para ter um menor imposto, ela colocava que o carro é uma perua. Mas na verdade a Brasília ela é um hatch à frente do seu tempo. E sendo um hatch, falar que é uma perua é um certo preconceito. E também tem aquele negócio que o correto seria o Brasília. Na verdade, de acordo com a língua portuguesa, como o nome Brasília, a terminação é com A, seria a Brasília, minha Brasília, não meu Brasília. Mas como a Brasília não é uma perua, é um hatch, seria o meu hatch Brasília, o meu carro hatch Brasília. Ou seja, seria o Brasília devido a ela ser um hatch, não uma perua. Quarto motivo para não se ter uma Brasília: você vai aprender mecânica tendo a Brasília. Porque estamos falando de um carro com mais de 40 anos de idade. Um carro com mais de 40 anos de idade, ele vai apresentar com maior facilidade algum problema mecânico, algum problema que você tenha que arrumar e logo em seguida, depois de arrumar esse problema, aparece outro problema, porque é um carro mais velho, é um carro com uma maior rodagem já, é um carro com 40 anos já de idade. E também as peças de uma Brasília, muitos donos de carro antigo recorrem a peças paralelas por causa disso. As peças da Brasília originais vão ser caras. E quando você reclamar no cara que está vendendo a peça, mano, uma peça dessa, esse valor, o cara vai falar assim: ah, tá esse valor porque é original. Às vezes o carro não tem nada de original, só ia ter aquela peça original e como tá o valor não vai ter mais essa peça original. Eu não recomendo ninguém a recorrer a desmanches para comprar peças para carro nenhum, porque você não sabe a procedência daquele carro que está em desmanche. Pode ser de uma Brasília que não tinha mais condição de ser reparada, por isso que está no desmanche, ou não tinha mais jeito de fazer a documentação, por isso que está lá, ou é uma Brasília produto de furto, que foi roubada de alguém. E você está comprando essas peças e vai alimentando esse mercado de veículos roubados. Então eu não recomendo ninguém a comprar peça em desmanche. Ah, a peça original está muito cara, recorre às peças paralelas. Melhor do que você comprar uma peça de desmanche e ser de um carro que foi furtado e está sendo desmantelado. Eu vou confessar para vocês aqui que foi difícil encontrar motivos para não se ter uma Brasília. Então, para completar 5 motivos, já que eu fiz 5 motivos para se ter uma Brasília, eu coloquei que ela é um carro muito quente. Como ela tem um enorme espaço interno, você deixando uma Brasília no sol e sua área envidraçada é muito grande também, ele é um carro hatch com a maior área envidraçada possível, ele fica muito quente por dentro. E mesmo com o vidro aberto e o quebra-vento aberto, até dissipar todo aquele ar quente de dentro demora um pouco. Meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistir um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.